Vamos falar sobre Nomadland, o mais novo vencedor do Oscar, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor direção e Oscar de melhor atriz também. Então, esse filme basicamente junta alguns dos elementos e dos fatores mais importantes para se construir um grande filme. E a diretora, a Chloe Zhao, ela fez história sendo a segunda mulher a ser premiada no Oscar como melhor direção. E, inclusive, ela tem um papel fundamental no filme que vai para além da direção. Ela participou em várias outras partes e a gente vai falar disso aqui hoje porque existe uma grande complexidade por trás do que ela fez. A gente vai falar também sobre a Frances McDormand, que ganhou o seu terceiro Oscar, é uma das maiores atrizes de todos os tempos, e vamos falar sobre esse filme, Nomadland. Afinal de contas, que filme é esse que acaba de ganhar esse Oscar diferente? Esse Oscar é que foi um pouquinho em uma vibe assim, digamos, bem inusitada, bem nova. Afinal de contas, não seria diferente com todas as mudanças que vem acontecendo ao redor do mundo. Bora para essa review. Vamos começar falando sobre a história e a narrativa desse filme, né? Como vocês devem imaginar pelo nome, Nomadland retrata a vida ali de uma protagonista que está vivendo a vida de nômade, né? Ela vive dentro da sua van, a gente ainda não sabe exatamente por que ela vive nessa condição, é uma escolha, foi uma situação imposta a ela, vamos descobrir, né, em que nível ela está, a gente vai conhecendo a personagem ao longo da trajetória. Algumas pessoas tratam ela como se ela fosse uma moradora de rua, e ela se coloca de forma diferente. Não, eu tenho uma casa, minha casa é a van. Ela cuida da van, né, da parte interna da van, como se fosse sua casa, com muito carinho, com muito esmero. E a gente, através da experiência dessa personagem, né, da protagonista, interpretada pela Frances McDormand, a gente vai conhecer muitas outras pessoas que vivem uma vida nômade. E a diferença entre essas pessoas. Afinal de contas, muitas vezes a gente comete esse erro, né, de pegar uma condição e imaginar que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas naquela condição são iguais. E o que o filme nos mostra é justamente a diversidade de pessoas nessa situação. Algumas estão realizando o seu sonho de vida, sempre quiseram viver na estrada, viver sem um teto fixo, né? Viver essa aventura, e esperaram muitos anos para conseguir fazer isso. Outras estão realmente sem dinheiro, sem nenhuma condição, e estão vagando por aí, procurando empregos, né? Afinal de contas, o filme também retrata muito bem as condições dos trabalhadores nos Estados Unidos, né? A dificuldade ali dentro dos trabalhos temporários. Inclusive, o filme retrata, né, ali o trabalho dentro da Amazon. É uma coisa até impressionante quando a gente tá assistindo ao filme, que eles tiveram autorização para filmar dentro da Amazon, mas é uma coisa ali que você repara. E você repara basicamente o sonho americano sendo colocado como ele de fato é dentro dos Estados Unidos, né, que é um país gigantesco e muitas vezes é vendido para nós, né, no pessoal daqui, enfim, acha que os Estados Unidos é aquela coisa lá das propagandas dos anos 60, né, casa sem cerca, é uma segurança, é uma maravilha, é uma alegria, mas não é, né, a gente sabe muito bem disso, não só pelo tamanho do país, mas também pela crise que aconteceu em 2008. O filme retrata a história, né, dessa mulher que viveu a sua vida ali com o marido durante um bom período dentro de uma cidade que simplesmente acabou. A cidade, ela foi construída, né, para uma fábrica, ela funcionava, né, todas as pessoas dentro da cidade funcionavam para aquela fábrica, a fábrica fechou, a cidade acabou e a vida das pessoas foi completamente transformada. É o caso da nossa protagonista e a gente vai conhecendo muito mais da vida dela durante essa trajetória. Basicamente, essa é a narrativa, é a trajetória dessa protagonista ao redor dos Estados Unidos, pegando alguns trabalhos temporários, conhecendo pessoas diferentes, e a gente vai vendo essa relação dela com a vida e também com o seu país, com sua história. Então é muito legal, eu recomendo para todo mundo assistir. E agora vamos falar sobre o elenco desse filme. Uma das coisas mais interessantes do filme é que ele é guiado por uma grandíssima atriz, né, uma das maiores atrizes de todos os tempos. Agora ela tem 3 Oscars e ela é, claro, uma ótima protagonista. Ela seguraria qualquer filme na sua mão, mas, como toda grande atriz que já está consagrada, ela não escolhe qualquer tipo de projeto. Então, quando eu vou assistir um filme de uma grande atriz ou de um grande ator, eu já imagino que essa pessoa escolheu aquele projeto por algum motivo especial. E o caso aqui desse filme é uma produção dela, né? A Frances, ela foi a primeira a encabeçar ali o projeto. Ela escolheu a Chloe Zhao para
participar do filme, mesmo que a Chloe ela ganhe um protagonismo muito grande, né, por trás da construção de Nomadland, foi a Frances, depois de assistir um filme dela, que acabou pensando, bom, acho que ela pode ser a diretora ideal aqui para essa obra. Então a Frances ela teve não só um poder de escolher esse projeto, mas de desenvolvê-lo também como produtora, e isso é muito importante. Além dela como protagonista, o que já seria uma excelente razão para assistir ao filme, todos os outros personagens, ou pelo menos uma grande parte dos outros personagens, porque não são todos, grande parte do elenco é composta por não atores, ou seja, pessoas que de fato vivem uma vida nômade, que de fato estão naquela situação, né, que estão, claro, por motivos diferentes, como eu falei para vocês no começo do vídeo, mas que vivem aquilo e que estão no filme interpretando a si mesmos, né? Eles estão interpretando um pedaço, um retrato do que eles são. Isso é muito interessante, né? Porque o termo não ator ele é basicamente algo pra gente entender que aquelas pessoas não estudaram teatro ou cinema para estarem ali atuando e muitas vezes estão retratando a si mesmas, né? Mas são atores de primeira viagem porque estão atuando, né? Estão de frente para a câmera e estão mostrando pra gente ali um recorte, um retrato do que eles são, do que eles vivem, mas estão sendo filmados. E as histórias que estão dentro do filme, né, que são ditas por esses personagens, por essas pessoas, são histórias reais, são histórias que elas viveram e são percepções sobre a vida que são muito interessantes, porque são pessoas que de fato vivem uma situação que não é tão comum, né, se você pensa até de forma global, pessoas que estão sempre na estrada, né, que estão sempre numa espécie de oposto do que a maioria está acostumada, né, que é ter um teto sobre a cabeça, ter uma certa ilusão de segurança o tempo todo, ter uma previsibilidade na vida. Essas pessoas, elas vivem um estilo muito único, né, elas estão sempre se adaptando ao novo, elas vivem muitas vezes e entendem como se adaptar a uma comunidade temporária, elas precisam se virar, elas precisam se cuidar, como no próprio filme eles dizem, né, você precisa aprender a lidar com as suas próprias fezes. Então é uma experiência diferente de fato, né, e o olhar deles para o que é importante na vida, para o que de fato importa, é muito especial. Então é um dos pontos bem fortes desse filme. E agora a gente vai falar sobre o roteiro e a direção da Chloe Zhao. Porque a Chloe, ela tem uma participação mais do que especial dentro desse filme como diretora. Ela também foi produtora do filme, ou seja, ela entrou ali na obra, né, provavelmente fez acontecer. Ela dirigiu o filme, foi premiada por isso, a gente já vai falar desse ponto. Ela escreveu o roteiro do filme, é uma adaptação, né, de um livro. Ela adapta para o cinema, o que é sempre um grande desafio. E aí o grande lance, né, que pra mim foi uma grande surpresa, e eu reconheço que é uma dificuldade absurda, ela também montou o filme. A Chloe editou o filme. E isso, galera, é muito difícil mesmo, porque se você for parar pra pensar, ela cuidou do filme, da estrutura, da narrativa e da experiência que nós temos ali, do começo, no meio e no fim. Geralmente, né, a pessoa que dirige e escreve, ela já tem um olhar bem, né, forte no filme, geralmente ela toma as decisões na edição, mas ela não executa a edição, né, geralmente tem uma pessoa ali montando. Todos os diretores que eu conheci até então recomendavam justamente isso, né, que existisse um montador, tanto que é bem comum você encontrar diretores ou diretoras que têm parcerias longas, né, com as pessoas ali da montagem, porque é realmente onde o filme ele é finalizado, onde ele se concretiza, onde tudo que foi gravado, tudo que foi pensado, imaginado, acaba sendo, né, colocado na fase final do filme. Você começa a juntar as peças para ver se faz sentido, para ver se a experiência, né, e construir aquela experiência com o público. Então o fato dela ter montado o filme é realmente surpreendente, porque são tarefas muito complexas de se realizar, então é sempre importante ter outras pessoas, então ela ter feito tudo é realmente incrível. E aí, falando sobre a direção, né, esse filme, ele é um road movie, ou seja, nós estamos na estrada o tempo todo, nós estamos em movimento junto da personagem e sempre pegando estrada, indo para lugares diferentes. Eu particularmente sou um grande fã de road movies, você estar em lugares novos, e você ter ali uma espécie de preparo e até percepção para o novo, porque a estrada te apresenta coisas novas. Mas pro que eu fiz de pesquisa sobre a Chloe, ela gosta de planejar muito bem os seus filmes. Então, apesar do filme ter uma pegada ali de documentário, né, uma filmagem praticamente documental, e essa mistura, né, entre atores e não atores, essa sensação de que estamos vendo um documentário, ela planeja muito bem o seu filme, ela planeja muito bem as coisas, como elas vão acontecer. Isso justamente pela experiência que ela já teve, né? O primeiro filme da Chloe, ela realizou sem
roteiro. E aí ela falou que foi um grande problema, justamente porque quando ela fez o primeiro filme dela sem roteiro, você acha que você tá filmando tudo, você acha que você tá captando exatamente o que precisa, mas na verdade você deixa algumas partes de transição, alguns momentos importantes para que a história faça sentido de fora. Então ela fala que é super importante ter roteiro, até mesmo para cenas com os não atores, ela escreve os roteiros, ela deixa as pessoas improvisarem, mas ela sempre tem ali o roteiro para guiá-la, para ter certeza que as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. É como Francis Ford Coppola gosta de dizer, um filme com um bom roteiro e com bons atores sempre vai funcionar, mesmo que ele não tenha uma grande direção de fotografia, uma grande direção de arte ou coisa do tipo. Já o oposto, um filme extremamente técnico, ele não vai se dar tão bem assim se ele não tiver um bom roteiro e grandes atores. Então, essa foi uma preocupação grande da diretora, que inclusive disse que eles construíram algumas regras para construir esse filme. Então, essa é uma obra que você vai perceber que a linguagem do filme, ela é muito clara na direção de fotografia. Então, ela decidiu que eles trabalhariam com apenas 3 lentes. Em uma entrevista com o diretor de fotografia, ele falou que eles usaram uma lente de 16mm, uma outra de 18, e para os close-ups eles usaram uma 32. Então, são lentes bem abertas, né? O que faz sentido para esse filme, já que o horizonte dentro de Nomadland é muito importante, né? Um dos grandes trunfos desse filme é justamente a paisagem, né? Então é um filme que ele busca essa abertura, né? Tem muitas cenas abertas, a gente sempre tá descobrindo o ambiente, a gente tá sempre vendo o todo, né? Uma outra decisão interessante é que eles filmaram muitas cenas, né, com o sol caindo, naquela famosa golden hour, né, como dizem, é um momento de ouro para se gravar um filme, que é tanto quando o sol está nascendo como quando ele está se pondo. Só que aqui no filme eles esperam um pouquinho mais, né? Parece que o sol já tá caindo um pouquinho mais, são aqueles minutos finais de luz do dia, o que deve ter sido um grande desafio para a produção, né? Bom, então com tudo isso que eu trouxe pra vocês, né, agora eu vou fazer o fim da minha review, a conclusão dessa minha review, né? Eu falei só de grandes pontos de Nomadland, eu vou trazer pra vocês uma coisinha que me distanciou um pouquinho do filme, apesar de eu ter gostado bastante da experiência de assistir. Eu senti que Nomadland, justamente pela atenção que tem a beleza, pela atenção que tem ao horizonte, pela atenção que tem, né, a amplitude daquele universo e do quão passageiros são os momentos, né, o filme em diversos momentos me distanciou um pouco, porque eu sabia que a personagem não criaria raízes em nenhum lugar, então vira uma experiência muito de acompanhar aquela personagem, né? Você tem uma personagem que serve como uma guia pelos Estados Unidos, né, por aquelas regiões, e você vai indo, né? Você vai seguindo de um lado para o outro. E aí dentro desses ambientes, né, você vai percebendo que ela tem um conflito interno, mas que é um luto que ela está passando, né? Você vai percebendo o que ela está passando, a dificuldade do que ela vive, mas de alguma forma eu não senti tanta proximidade assim dentro dessa história, sabe? Eu não me senti tão mergulhado naquele universo, justamente porque talvez tenha um layer por cima, que é um layer, né, estético do filme, né? O filme primeiro me parece mais atento à estética e à criação de momentos sensíveis, né, com o piano, com a trilha sonora e a personagem caminhando, né? E aí eu vi uma entrevista da diretora que me fez entender um pouquinho por que eu senti esse distanciamento, né? Ela falou que ela gosta muito de jogos de videogame que o personagem fica andando por belíssimas paisagens, né? E que eles tentaram reproduzir isso no filme. E isso me incomoda um pouco, sabe? Porque até certo ponto é super interessante e funciona bastante, mas pra mim, na experiência, né, como espectador do filme, eu sinto que existiram muitos momentos de contemplação que não necessariamente trouxeram alguma coisa pra essa história que eu estava acompanhando, sabe? Pra essa narrativa. E aí, é claro, né? Não é um filme que necessariamente existe um grande conflito, um grande objetivo da personagem e vários obstáculos. Não é sobre isso necessariamente, e nem acho que deva ser. É um filme sobre a personagem, mas esses momentos, eles não me aproximaram da personagem, eles me distanciaram dela, me fizeram parecer que eu estava observando aquele lugar com ela, mas não através dos seus olhos, mas sim através de um olhar estético, né, que foi seguido o tempo todo ali pela direção de fotografia. Por isso que eu acho até que esse filme tem uma direção mais interessante do que uma fotografia. Apesar da fotografia ser belíssima, enfim, não é uma coisa que me ganha dentro dessa obra, sabe? Na verdade me distancia um pouco, e eu gosto
gosto muito mais dos momentos em que a protagonista está conversando com outros personagens, né? E são momentos de proximidade, ainda que a lente grande angular distancie um pouco mais, mas são momentos bons. Os momentos de relacionamento com outras pessoas, eles me interessam mais, eles me parecem muito mais sensíveis do que os momentos em que ela está caminhando ali, né, pelo lugar. Ainda que eu ame road movies, né, que são movies que precisam privilegiar um pouco o horizonte para que você entenda um pouco melhor aquele espaço. Mas esse lance de ficar caminhando e tudo mais no Golden Hour lá me distancia um pouco, assim, sabe? Mas aí é uma questão muito particular, eu queria saber até o que vocês acham disso, porque apesar de parecer um filme de personagem, um filme de muita proximidade, eu sinto que ele tem uma estética que não faz isso, que na verdade ela coloca os personagens em um campo e às vezes ela capta eles de um jeito e depois, de repente, é uma coisa de ficar caminhando com a personagem que pode funcionar, mas talvez tenha demais, não sei. Aí é uma questão minha com o filme e esse distanciamento da personagem é algo que eu fiquei um pouco surpreso, né? Porque nós estamos com ela o tempo inteiro, ela está dentro daquela van, mas de certa forma eu sinto ali no fim do filme que eu não me aproximei tanto dela como eu poderia, até pela trajetória que tivemos juntos durante o filme, né? Mas aí a diretora, ela opta por não aprofundar tanto essas relações da protagonista, né? Ela é uma ouvinte, ela escuta muito mais, assim, né? Ela tem uma personagem interessante, uma grande atriz, sim, mas ela... de certa forma, eu não me senti tão próximo dela no fim. Enfim, eu acho que é essa relação estética primeiro e depois a personagem. Mas é uma percepção minha. A pergunta é, né, eu assistiria o filme de novo ou não? Sendo bem sincero com vocês, eu não assistiria Nomadland de novo. Eu disse que assistiria Druk de novo, eu disse que assistiria Sound of Metal de novo, mas Nomadland, apesar de ser um tipo de filme que teria tudo pra ser aquilo que eu gostaria de rever, não me pega, assim. Eu acho que a estética, ela tem que vir depois da narrativa. A organização dessa história, ao aprofundar essa personagem, mostrar um pouco mais quem é essa personagem, me interessa mais do que a estética. E a estética pra mim fica em primeiro nesse filme, né? O que talvez explique porque o filme não ganhou o melhor roteiro, por exemplo, né? Porque a direção é belíssima, tudo mais, a atuação nem se fala, mas eu sinto que o filme, ele cria esse distanciamento, porque ele te mostra primeiro a beleza e depois o drama daquelas personagens. É que o drama é tão poderoso que ele acabou não sendo esquecido, mas eu senti esse distanciamento. E aí é uma questão super pessoal, claro, mas é uma diretora que eu tenho certeza que a gente vai ver ela produzindo muitas coisas ainda fantásticas. Eu me interessei muito pelo processo criativo dela, por como ela construiu esse filme. Ela fez história vencendo esse Oscar e ela me impressionou absurdamente, porque não é algo comum, galera, uma pessoa fazer tantos papéis dentro de uma produção e sair com um filme tão bem feito, com um filme tão poderoso. Então ela provavelmente vai ser uma das grandes autoras dos próximos anos. Estou curioso para ver o que ela vai fazer. A Frances, óbvio, a gente sempre vai ir assistir algum filme dela. Eu fiquei muito feliz que esse filme ganhou, porque apesar dessa crítica que eu fiz, é o tipo de filme que eu acho que deve ser premiado mesmo, é o tipo de filme que chama atenção. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço.